Salve, salve família vascaína. Começando o nosso pós-jogo de Palmeiras 1, Vasco 0, jogo realizado no Allianz Parque. O Vasco infelizmente saiu com a derrota. Tem alguns pontos aqui para trazer. Não tem como não começar falando do lance do VAR. Eu já fiz muitas críticas a esse VAR brasileiro, é um software muito ruim, é mal operado, né? Gente que não tem a competência de operar a tecnologia. Então acho que até por isso lances inconclusivos devem ser considerados mesma linha, que é bem o caso de hoje. Eu já vi gente traçando linha no ombro, que dava para fazer no ombro, ou seja, permite várias interpretações, é um lance inconclusivo. Se é um lance inconclusivo, você não pode anular o gol. Aliás, um golaço do Paulinho. Mais uma boa partida dele. Segundo tempo caiu um pouco, mas primeiro tempo excelente do Paulinho, né? Um pecado anular e uma ser vergonha. Até perco aqui, né? Sem vergonhice. O senhor Wilton Pereira Sampaio, eu já falei pra mim, um dos piores. Eu tenho 6, né, que eu odeio. E entre eles está o Wilton. Ele está entre o meu top 6 que eu mais odeio. É arrogante, é prepotente, fala com o jogador com empáfia, com o nariz empinado, não aceita você nem argumentar com ele, que ele já... Então, pra mim, né, e fora que inverteu um monte de falta, o Palmeiras parava os contra-ataques do Vasco, não tinha amarelo. O Vasco parava o contra-ataque do Palmeiras, vinha o amarelo. Então, pra mim, uma vergonha. Acho que se... É claro que a gente não tem bola de cristal pra saber se o Vasco conseguiria segurar, por exemplo, 1-1, já que tomou um gol. Não importa. O correto era manter a decisão de campo e, portanto, ter dado o gol para o Vasco. Mas foi lá buscar, né? Igor Benevenuto de Oliveira é o nome do VAR. Então, um pecado. O Vasco fez um bom primeiro tempo dentro da sua proposta, claramente entrou para muito mais se defender, mas conseguiu em alguns momentos assustar. No segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, o Vasco sentiu muito, deu para ver, né, que o time desanimou, sentiu o baque, como a gente fala na linguagem da bola. Mas o que eu vi do primeiro tempo, em alguns momentos do segundo, de novo, eu vi uma evolução. Que isso, Mineiro? O Vasco não jogou nada, não atacou. Sim, a gente estava jogando contra uma das melhores equipes da América do Sul há alguns anos. O melhor ataque do Campeonato Brasileiro atual. A segunda melhor defesa. Não perde um jogo dentro de casa. Dos últimos 20 jogos tinha perdido 1. Dos últimos 38, só perdeu 4. Então é uma equipe que dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, é muito acima da média. Então você colocando este ponto, eu acho que sim, a equipe se portou bem dentro da sua estratégia e viu tudo ir por água abaixo por uma bola parada. Por uma bola parada, que aliás é meu próximo assunto. Nem vi se o pessoal tá culpando o Léo Jardim, pra mim, zero culpa. Isso aqui é mérito do cara que coloca a bola ali, né? Se você vê a narração do Milton Leite no Premiere, ele fala umas 2, 3 vezes um golaço impressionante. Então, pra mim, muito mais mérito do atacante do que demérito do nosso goleiro, que aliás fez um bom jogo pra mim, que eu anotei que uma grande defesa aos 3 e uma aos 26 do primeiro tempo e outra aos 39 do segundo tempo, evitando então um mal maior. Gostei muito do Zé Gabriel, talvez tenha sido, junto com o Léo Jardim, os principais destaques dessa partida. Acho que o Medel foi muito bem também. O Maicon não foi mal, né? Jogou pelo lado esquerdo e o Medel do lado... Aliás, o contrário, né? O Maicon do lado direito e o Medel do lado esquerdo. E a gente vai dando as notas aqui, mas fica o meu protesto contra esse VAR, essa CBF imunda aí, que... Isso aí a gente já sabe, né? Que a gente vai ter que lutar contra isso até o final. Vai ter que ganhar os jogos e vai ter que ganhar também da arbitragem. Léo Jardim, como eu disse, teve uma boa participação, apesar do Vasco ter saído derrotado com um gol de bola parada, onde pra mim ele não teve culpa. Então vou dar uma boa nota pro goleiro do Vasco, nota 7. Vai dando as notas aí, tá? Do Léo Jardim, de todos os jogadores que vocês não concordarem comigo. Pode dar aquela cornetada aí, tamo junto. O Robson
Até vinha fazendo um bom jogo, fez um primeiro tempo ok, mas no lance do gol, que da falta, né, o Zé Gabriel tem que dar aquele rapa ali justamente porque o Breno Lopes passa do bambu e ia entrando na área. Então se você não para ali, deixa eu tirar o WhatsApp aqui para não ficar fazendo barulho, beleza. Então se o Zé Gabriel não para ali, muito provavelmente o jogador entraria dentro da área e poderia ter feito o gol. Então ele tenta ali, né, diminuir o impacto do perigo fazendo a falta. Acaba até tomando um cartão amarelo que o tira do próximo jogo, se eu não estou enganado, ele estava pendurado. Então vou dar uma nota 5 aí por essa participação negativa do Bambu no gol. Não estou aqui crucificando o Robson não, que está cumprindo o seu papel, afinal não tem lateral direito nesse elenco, né? O zagueiro Maicon, como eu disse, para mim não foi mal, tava rebatendo a maioria das bolas, toda bola que ia nele, se não é em velocidade, se é bola pelo alto, ele vai bem. O problema é deixar ele no mano a mano contra jogadores de velocidade. Aí realmente o Maicon vai sofrer, assim como vai sofrer o Capasso, que também tem a sua lentidão. Então, acho que o Maicon foi, né, bem razoável aí. Vou dar uma nota 5,5 para ele. O Medel para mim foi muito bem, para mim um dos melhores do primeiro tempo. Teve destaque no segundo, estava esgotado ali e aparecendo como lateral esquerdo, dando um cruzamento no fim do jogo. Então, gostei, viu? Gostei muito da partida do Medel. Vou dar uma nota 7 para ele. Lucas Piton não foi tão bem quanto no último jogo, porque ele foi bem demais, mas fez mais uma boa partida dentro ali do que ele podia atacar, porque tinha que ficar muito guardando posição, né? Ali que ataca o Arthur, depois no segundo tempo caiu bastante ali o Rafael Veiga, caiu em alguns momentos ali. Então o Piton tinha que ter muita responsabilidade nessa marcação. E acho que fez um jogo razoável, nota 6 para ele. O Zé Gabriel talvez tenha sido o melhor em campo junto do Léo Jardim, como eu disse, né? Vou dar uma nota 7 para ele também. Eu acho que não, acho que vou dar até um 7,5 e eleger o Zé Gabriel o melhor do Vasco na partida. Queria deixar claro uma coisa aqui. O Ramon Dias ter aumentado a produção do Zé Gabriel não tira a culpa do Paulo Brax, tá? Em ter não conseguido contratar um primeiro volante, né? Contratou até o Medel para primeiro volante, acabou acertando, errando, né? Então não tira a culpa dele da falta de planejamento para a posição, tá? É mérito do Ramon, não do Paulo Brax. Paulinho, bom primeiro tempo, um pecado pelo gol anulado, né? Uma pintura. No segundo tempo foi bastante caçado, sofreu muita falta, ficou até nervoso em alguns momentos ali, com razão, porque o juiz não dava as faltas nele. Esse juiz horroroso, esse Wilton Pereira Sampaio aí. Então, gostei do Paulinho, assim, não foi brilhante como nos jogos que ele se destacou, né, nas vitórias aí contra Grêmio e Galo, mas foi bem o Paulinho hoje. Vou dar pra ele aí, vou dar pra ele um 6,5. O Prachetes talvez um pouquinho abaixo hoje, mas esse meio-campo pra mim com Zé Gabriel, Paulinho e Prachetes tá muito bem encaixado. O Payet vai ter que, né, mostrar sua qualidade pra pegar uma vaguinha, a não ser que o Ramon mude aí o esquema ou coloque o Payet em outra posição. O Serginho acabou substituído no primeiro tempo, fez o primeiro tempo ok, nada demais, vou dar pra ele um 5,5. Gabriel Peck pra mim hoje o pior em campo, errou tudo que tentou, me parecia até cansado, hoje nem aquela disposição toda a gente viu. Vou dar uma nota 2 pro Peck hoje, sem querer pegar no pé. E o Vegete, de novo, destaque na bola aérea, né? A disputa da bola aérea, hoje disputando com o Gustavo Gomes, que é um zagueiraço. Em vários momentos deixou o Gustavo Gomes para trás. Falta mais entrosamento ali para esse setor ofensivo, aproveitar mais essa função do Vegete. A hora que ele mata, faz um pivô, tem que já aparecer gente passando, gente dando opção para ele, para aproveitar melhor essa característica. Não teve nenhuma oportunidade de gol perdida, então a nota 6 aí, que colaborou bem hoje, o 6,5, né? O Pablo Vegete. Luco Orellano entrou, bateu 2 faltas bem mal ali, não produziu nada mais uma vez. Vou dar uma nota 4 para ele, sai bicho. O Alex Teixeira, mesma coisa, entrou, tentou uma tabela, um cruzamento errado ali, nada demais, nota 4. Puma e Sebastião entraram no finalzinho, faltando 5 minutos para acabar, não vou dar nem nota para eles, vou deixar com a média
dar nota 5. E o técnico Ramon Dias, é inegável, cara, pra mim que esse time tá evoluindo nas mãos do treinador argentino. Se vai dar tempo ou não, a gente não sabe. Infelizmente entregaram o time pra ele num buraco muito fundo. Essa é a grande verdade, que eu não vou deixar ninguém esquecer isso aqui. Porque daqui a pouco a gente tá culpando o Ramon Dias por uma coisa que ele não tem culpa. Ele renovou as nossas esperanças, pô, mesmo numa derrota como foi hoje, eu consigo destacar pontos positivos, como a partida que o Zé Gabriel fez, que o Medel fez. Falta agora o Ramon dar uma química para esse ataque. O ataque é que tá devendo, a defesa vem bem. A defesa vem bem. Tá faltando agora, Ramon, do meio para frente. Acho que o meio até encaixou na parte defensiva. A ofensiva falta um pouquinho mais. Então vou dar uma nota 6 para ele aí. E próximo jogo do Vasco é contra o Bahia fora. O Bahia não é nada demais. É um time forte sim, jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Mas o Vasco, pô, acabou de enfrentar o Palmeiras, que é muito mais equipe. E poderia muito bem ter saído com pelo menos um empate. Então o Bahia eu já vou um pouco além. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Eu já vou considerar um empate não tão bom. Acho que a vitória deve ser o nosso objetivo. Beleza, família? Não esquece de deixar aquele like, tá? Pra dar aquela força pro nosso trabalho. Comenta bastante. E essa semana, tá? Vou soltar nessa segunda-feira a super... Não vou poder falar, né, produção? Ainda não. Mas tem uma super novidade com a camisa do Payet, que vai estrear no domingo. Quem sabe você não ganha a sua. Fechou? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Bora seguir aí com a esperança renovada. Próximos jogos a gente vai ter o melhor futuro, beleza? Até a próxima.